Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e a pedido do professor Paulo Nunes, eu vou demonstrar aqui como que nós criamos um arquivo de R Markdown. Mas vamos começar aqui do princípio, né? Vamos imaginar que você não tenha o R, né? O que você vai fazer? Você vai vir aqui no CRAN, tá? E você vai escolher o seu sistema operacional, aqui no caso o Windows. Aí nós vamos vir aqui, instalar R pela primeira vez, e nós vamos baixar aqui a versão mais atualizada, né, a última versão disponível do R. A partir disso, nós vamos vir aqui neste endereço aqui, tá? E nós vamos fazer o download da última versão do RStudio. O RStudio, ele nada mais é do que um software que vai nos mostrar uma interface gráfica do R mais amigável, né? Mais fácil da gente lidar. A partir disso, para que a gente crie um arquivo de R Markdown, nós vamos precisar aqui de programas complementares, tá? Dentre eles, nós podemos utilizar o MikTeX, o MakTeX. O MakTeX ele é usado para quem tem um computador Apple, né? Eu utilizo o TinyTeX, né? Vocês podem vir aqui nesse endereço também, ó, bookdown.org/yuhi markdown, um tracinho aqui, um hífen cookbook, né? E aqui ele vai ensinar como que se instala o TinyTeX. É bem fácil, na verdade. Você simplesmente vai copiar aqui, seleciona essa primeira linha, dá um Ctrl C, você vai abrir o seu RStudio, ele vai aparecer essa interface aqui de início, você vai dar um Ctrl V e um Enter, né? O que ele está fazendo aqui? Ele está pedindo para usar o comando install TinyTeX do pacote TinyTeX. Não se preocupa que, conforme o autor descreve aqui, esse pacote ele vem direto com o RBase, tá? Então você pode ficar tranquilo. Eu não vou dar o Enter aqui porque eu já instalei, né? A seguir nós vamos vir aqui em File, New File, e nós não vamos vir em RScript. Nós não vamos criar um script, porque nós queremos criar um arquivo de R Markdown. Vamos clicar aqui. Já de cara ele abre uma janela e ele nos mostra as seguintes opções, né? Eu posso criar um documento, que é o que eu quero, uma apresentação, um aplicativo Shiny ou um template. Eu quero um documento, né? Então, eu clico em documento. Ele já vai vir direto, né? Você pode colocar um título para esse arquivo. Por enquanto não vou colocar título nenhum. E você pode colocar um autor. Por enquanto também não vou colocar autor nenhum. A partir disso nós temos três opções aqui de formatos, tá? Qual o formato que a gente vai escolher? Eu vou escolher esse formato aqui, que é o formato em PDF. E aí eu vou dar um OK. Tá? Ele vai nos abrir este documento aqui, né? E ele já nos explica, olha, o R ele é uma linguagem de alta performance, né, alta tecnologia. E ele já nos explica aqui como é que funciona, ele é muito amigável, né? Ele já vai começar a nos dizer o seguinte, ó, este aqui, ele é um arquivo de R Markdown. O Markdown, ele é um formato de sintaxe simples para a gente poder criar arquivos com formatos, né, PDF, HTML e Word. Para mais detalhes, né, você pode vir aqui neste endereço eletrônico aqui e observar como que funciona o R Markdown. E aqui ele já nos dá uma explicação básica aqui. Quando você clica no botão Canit, que é este daqui, um documento vai ser gerado e ele vai incluir duas coisas, o conteúdo e os códigos de R que estão embutidos no chunk. O que é chunk? Chunk é isso aqui, ó. Essa estrutura aqui é chamada de chunk, tá? Para você fazer com que um código de R seja lido dentro do R Markdown, é necessário
que nós tenhamos um código de R dentro dessa estrutura. Senão o programa ele não vai entender que aquilo é um código de R, ele vai entender aquilo como um caractere, como um texto. Tá? Quais são as vantagens aqui de um arquivo R Markdown, né? Bom, um arquivo de R Markdown ele tem a vantagem de que a gente pode, em um mesmo trabalho, né, a gente pode criar um texto embutido de código de R, ou seja, a gente não precisa ficar trocando de programas, né? A gente não precisa sair do R para o Word, do Word para o Excel, do Excel para o PowerPoint. A gente consegue fazer tudo em um único software, né? De uma única forma. Vamos dar um canite aqui e observar o que ele nos mostra. Quando você clica em canite, ele já vai pedir para a gente salvar o arquivo. Vamos salvar ele aqui na área de trabalho, né? Para começar, né? Arquivo underline primeiro, né? Que esse é o nosso primeiro arquivo, né? Então eu chamei ele de arquivo underline primeiro. Ele vai ser nosso primeiro arquivo em R Markdown. E aqui ele já rodou o código para que ele nos mostre o nosso primeiro arquivo R Markdown. Ele já vai aparecer aqui para a gente. É importante ressaltar aqui que para gerar um arquivo R Markdown ele vai demorar tanto mais quanto maior for o conteúdo, né? Ou seja, se o que está aqui dentro, né, for muito pesado, tiver muito conteúdo, tiver muitos códigos de R, ele vai demorar mais, né? É uma coisa até que lógica. Olha, o que ele nos mostrou aqui? Untitled, né? Por quê? Bom, porque eu não coloquei nenhum título. Ele nos mostrou o conteúdo. Qual conteúdo? Este daqui, tá? O texto, ele exportou o texto, ele criou o texto, ele incluiu o texto dentro do documento. O que é interessante a gente observar, R Markdown aqui, ele está numa fonte diferente das demais letras, né? Então, uma coisa interessante aqui, ó, quando a gente utiliza dois jogos da velha aqui e uma palavra, ele vai trocar, ele vai mostrar essa palavra ou essa frase uma fonte diferenciada. A gente pode usar isso para títulos, por exemplo, né? Quando a gente utiliza aqui dois asteriscos no início e dois asteriscos no final de uma palavra, ele deixa essa palavra ou essa frase em negrito, né? Vamos testar aqui. Vou testar aqui. Canite. Vamos escrever 1, 2, 3, 4. E vamos dar um canite aqui pra gente ver como vai ficar. É só pra gente ver. Vou até fechar esse aqui. Tá? Ele demora aqui um pouquinho, mas nada assim exagerado, né? Pra fazer esse... Porque não tem muitas... ele não é muito pesado esse arquivo, né? Não tem muito conteúdo. Olha só. Então ele adicionou 1, 2, 3 e esse 1, 2, 3 ele veio em negrito também. Tá? Uma outra coisa que é interessante observar aqui é que ele vai nos explicar aqui, ó, uma função, né, que está dentro do nosso chunk, a função echo, tá? A função echo, ela tem como objetivo, vou até dar um canete novamente aqui para a gente ver, ela tem um objetivo. O objetivo dela é mostrar os códigos, imprimir os códigos no meu output, né, no meu arquivo R Markdown, ou esconder os códigos do meu arquivo R Markdown, tá? Vai depender do seu objetivo mostrar ou não os códigos, tá? Se você for fazer uma apresentação, por exemplo, em para uma revista ou para um evento, talvez seja interessante você demonstrar os códigos que você usou. Mas, por exemplo, se você vai fazer uma apresentação para um público que não está tão interessado em como que você chegou naquele... Quais códigos você usou para chegar naquele resultado, só está interessado no resultado, então talvez não seja tão interessante demonstrar, não seja tão interessante incluir os códigos no seu output aqui, tá? Você deixa eles
você deixa eles invisíveis, né? Você oculta eles para o público. E como que você faz isso? Utilizando o echo. Se o echo é igual a false, né? Como a gente pode observar aqui, ó, quando a gente faz um plot, quando a gente cria um gráfico do pressure, tá? O nosso echo está igual a false, então ele não vai mostrar o código. Tá, aqui, ó, incluindo um gráfico. Você também pode embutir os plots, né? Como por exemplo, incluir os plots, né? Talvez seria mais fácil. Tá vendo? Não aparece o código aqui, ó. Ele só nos dá o resultado, ele só nos dá o plot, né? Que é o que o comando estava fazendo. Ao contrário deste aqui, ó. Este aqui não tem eco, né? Você pode ver que você pode notar que ele não tem nada. Então ele nos mostra que o nosso echo ele é subentendido como true. Então tá vendo que ele mostra o código summary aqui? Ele não mostra só o output do código, ele mostra o código inteiro. Tá? Ele mostra o summary e ele mostra o output do código, que é isso aqui. Ele está sumarizando o cars, né? Mostrando, olha, o valor mínimo, a média, o valor máximo, ele está mostrando aqui. Então a gente aqui vamos tentar criar o nosso primeiro arquivo aí Markdown original, né? Sem ficar aqui utilizando este arquivo base aqui do R. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai apagar tudo, tá? Só que a gente tem que tomar um cuidado excepcional aqui, que a gente não pode apagar esse primeiro chunk aqui em cima. Porque senão nós não vamos conseguir fazer o nosso... Nós não vamos conseguir criar o nosso arquivo Markdown, ele vai dar erro, tá? Então vamos criar aqui. Tá, vamos colocar aqui um título, né? Esse é o meu primeiro arquivo Markdown. Como esse é o meu primeiro arquivo Markdown, eu vou colocar apenas um chunk. Então aqui a gente vai aprender como é que se cria o chunk, tá? Como é que a gente cria esse chunk? A gente vai criar aqui ele com, inicialmente, 3 classes, tá? E aí a gente abre colchetes e fecha com 3 classes. Não é acento agudo e não é apóstrofo, é crase. Se você colocar acento agudo ou apóstrofo, ele vai dar errado, tá? Você tem que colocar crase. A gente abre ele aqui e R, vírgula, echo igual a false, né? Nós não queremos mostrar o que ele vai, nós não queremos mostrar o código, tá? Tá, então, o que a gente vai colocar aqui? Nós vamos colocar aqui o IPCA. Tá, mas como é que a gente vai pegar o IPCA? Como é que a gente vai fazer isso? Tá, aqui eu vou aproveitar e vou demonstrar um outro pacote. Esse pacote é o pacote Sidra R. Tá? Bom, mas eu não tenho o pacote Sidra R. Como é que eu faço? Bom, você pode fazer a instalação dele de várias formas diferentes. A primeira delas é install.packages, aspas duplas, Sidra R, enter. Essa é uma forma. A segunda forma é tools, install packages. Ele já vai nos mostrar aqui, ó, instalar da onde? Instalar do repositório do CRAN. Você vai digitar Sidra, ó, ele vai até completa, Sidra R, install. É a mesma coisa, tá? Eu não vou instalar aqui porque eu já tenho. Se eu já tenho instalado, o que eu faço? Eu dou um library ou eu posso fazer um require, né? Que é a mesma coisa. Sidra R, mesma coisa, tá? Ah, então aqui eu dou enter, né? Não, aqui eu não dou enter. Eu só dou enter para executar quando eu estou dentro do console. Quando eu estou dentro do chunk,
eu aperto Ctrl Enter e eu executo o código. Ou uma outra forma é eu seleciono ele e clico aqui, ó, Run, né? Run, linha selecionada. É a mesma coisa da Ctrl Enter. Ou eu venho aqui e clico aqui, ó, Run o Current Chunk, né? Que ele tá, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todo esse chunk aqui, tudo que está dentro desse chunk, ele vai executar. Tá? Como só tem um código, ele só vai executar um código. Mas se tivesse mais, ele executaria todos. Tá? Então, beleza. Nós puxamos aqui o nosso pacote CidraR. O que a gente vai fazer então? A gente vai criar uma variável que vai receber, a gente vai criar um objeto que vai receber os códigos, os valores do IPCA. Então a gente vai colocar aqui, ó, IPCA, que é um objeto, recebe get underline Cidra API igual aspas duplas. Tá, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um objeto que vai receber alguns arquivos que vão vir através desta linha de código aqui. O que essa linha de código faz? Essa linha de código ela vai lá no portal Cidra do IBGE e ela pega os valores que eu indicar para ela. Então, o que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou indicar os valores que eu quero, né? Eu venho aqui, eu vou lá no sistema CidraR, lá no portal CidraR do IBGE. Aqui eu quero o IPCA, né? Então eu abri aqui cidra.ibge.gov.br e eu vou vir aqui, ó, IPCA. Eu vou clicar aqui, ó, relação de tabelas, e aí ele vai me mostrar uma série de tabelas aqui. A tabela que eu vou escolher, ela vai ser diferente de acordo com o meu objetivo, tá? Se eu quiser pegar os subgrupos, provavelmente eu vou ter que pegar uma dessas duas aqui, ó, porque as outras não tem. Mas se eu só quiser pegar a variação acumulada, um número índice, então eu posso pegar essas outras aqui mais para cima, tá? E eu vou pegar essa aqui, né, a tabela 6691. Só para demonstrar aqui como é que funciona o CidraR. A seleção atual não possui erros, tá? Então tá ok aqui. O que eu estou selecionando aqui? Eu estou selecionando o número índice e apenas o número índice, é a única variável que tem, tá? Mas eu não quero o número índice, eu quero aqui o IPCA variação mensal, vamos supor. Beleza. E aqui eu posso escolher o período, aqui tem 80 observações, eu posso escolher 80 meses, eles vão desde novembro de 2014 até o mês de junho de 2021. Vamos supor que eu quero todos. Beleza, selecionei todos aqui. E agora? Agora eu venho aqui, ó, links de compartilhar, eu clico e eu vou aqui, ó, em parâmetros para a API. Eu seleciono a partir do S aqui de values, né, de valores, eu seleciono tudo isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Tá? Então eu estou dizendo aqui, vai no CidraR, neste link aqui, e me pega os valores que eu selecionei lá. Então eu vou dar um Ctrl Enter aqui e vamos ver se funciona. Tá? Vamos ver se ele realmente faz isso. Ó, ele realmente fez. Tá? Ele veio aqui no nosso environment, ele apareceu aqui alguma coisa, ele trouxe alguma coisa. Tá? Vamos ver o que ele trouxe. Eu tenho diferentes formas de ver o que ele trouxe, né? Eu posso usar a função view, ou eu posso simplesmente clicar aqui, né? Que ele dá a mesma coisa. Tá vendo que ele gera o código aqui? É a mesma coisa, tá? É que se clicar aqui é mais fácil, né? Ele vai nos mostrar essa tabela aqui. Essa tabela aqui ela tem muitos dados que não são do nosso interesse, tá? Por exemplo aqui, nível territorial, não quero saber disso, eu sei que é o Brasil, eu entendo isso, eu já tinha essa noção, né? Eu sei que a variável é a variação mensal do IPCA, eu sei, eu não preciso de uma coluna que me explique isso,
Eu tenho aqui mês código, eu não preciso do mês código, eu só preciso do mês. Eu consigo entender isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Tá? Existem diversas formas de fazer isso. Eu vou mostrar uma forma bem simples de se realizar isso aqui. Eu vou selecionar as variáveis que eu quero. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou dizer IPCA underline select, tá? Que é a seleção que eu quero. Eu vou dizer que isso aqui, cbyte, ele vai ser igual IPCA cifrão, ele vai ser igual, ó, isso daqui, ó, essa variável, esse objeto, ele vai, esse objeto ele vai receber as variáveis que estão aqui. Valor, e eu quero o IPCA cifrão, eu quero o mês, tá? Mês. Ctrl Enter. Beleza. Então agora eu criei um outro arquivo que recebeu isso aqui. Então vamos supor aqui, ó, que eu tenho um trabalho. O meu trabalho, o professor me deu um trabalho que eu precisaria ir lá no portal Sidra R, buscar as variáveis do IPCA e trazer elas organizadas, tá, para o professor em um arquivo, né, em um arquivo de texto, em um papel que eu teria que imprimir, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, eu vou criar uma outra, eu vou chamar aqui um outro pacote canit.tr, né? Mesma coisa, se eu não tiver, install.packages, aspas duplas canit.tr, ou só vir aqui tools canit.tr. E o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou utilizar o pacote canit.tr e eu vou utilizar a função dele chamado cable, tá? Eu vou utilizar o IPCA underline select no formato. Qual que é o formato que eu vou usar? Eu vou usar o formato pipe, tá? Opa, ele tem que estar entre aspas duplas. Eu vou usar o formato pipe e eu vou dar um Ctrl Enter aqui. Olha só o que ele me trouxe. Por que eu fiz isso? Tá? Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para deixar mais bonitinho, para formatar uma tabela, tá? Tá, mas não, vamos supor que você não está entendendo por que eu usei todas essas linhas de código, né? Você pode imaginar, tá, mas não era só dar um print IPCA aqui? Então, vamos tentar, vamos dar um print IPCA e vamos ver o que ele mostra. Print IPCA, vamos dar um canit aqui para ver como é que ele traz, como é que ele cria nosso arquivo R Markdown. Aqui. Tá, ele vai demorar um pouquinho mais agora, o que faz sentido, porque antes ele não tinha, né, 80 observações do IPCA, né? Agora ele tem, né? Ele tem 80 observações de 11 variáveis, não é só do IPCA mensal, né? Tem muita coisa aqui. Olha o que ele mostra, ó. Nível territorial, código, unidade, código. Ó. Aí daqui ele já volta pra linha número 2 aqui. Ó, e aí não dá pra entender o que ele tá mostrando, não consigo entender nada aqui. Tá? Então, para que eu torne isso aqui um pouco mais bonitinho, um pouco mais simples de ser observado, né? Eu vou utilizar esse pacote aqui, canit.tr, e essa função, a função cable desse pacote. Então, eu não quero mais isso aqui, eu vou apagar isso aqui, eu não quero sprint fica feio. Para ficar bonito eu uso isso aqui, né? Eu uso no formato pipe. Existem diversos formatos que depois vocês podem tentar brincar com eles, né? Se você quiser saber como é que funciona exatamente aqui, você pode escrever help cable, enter. Aí aqui, ó, o próprio R vai te ensinar, né? Ele vai te mostrar, vai te dar exemplos, vai te explicar o que significa. Então, se você tiver dúvidas aqui, você pode vir aqui. Aqui eu vou usar o pipe porque é o que eu prefiro, né? Eu prefiro utilizar esse formato.
eu também vou fazer o seguinte, ó, call.names, eu vou dar nomes para as minhas colunas. Por que eu vou dar nome para as minhas colunas? Para ficar mais simples de entender o que cada um significa, tá? Aqui eu vou dizer que ele é data. Vou colocar até maiúsculo aqui. Data. Ctrl Enter aqui. E agora eu vou criar, vou apertar aqui no canite, eu vou criar o meu arquivo, né, o meu arquivo R Markdown. Tá, aí vamos ver como é que ele traz aqui pra gente, né, como é que ele nos mostra essa tabela aqui, né. Olha só como ele já melhora bastante a apresentação, ó. Ele trouxe o IPCA, ó, ele já está dividindo aqui, ele já está me mostrando o que é data, o que é IPCA. As outras informações que eu não queria não apareceram, né? Isso aqui já está centralizado. Eu consigo mudar o alinhamento também se eu quiser, mas já está um alinhamento centralizado, né? Então ele já está bem mais bonito. Vamos fechar aqui. Mas vamos supor que eu não queira, né? Eu não quero... aqui eu não quero fazer um... Aqui eu quero trazer duas coisas, né? Eu quero trazer este código aqui e além disso eu quero trazer uma outra coisa que é o meu... que é um gráfico, tá? Então como é que eu vou criar um gráfico aqui? Bom, vamos criar outros chunks aqui embaixo, até pra gente exercitar como é que cria chunk, tá? Então vamos aqui, ó, vamos fechar aqui esse chunk, esse primeiro chunk. Vamos criar outro chunk aqui, ó. Echo também vai ser, esse echo aqui também vai ser igual a false, tá? Porque eu não quero que ele mostre. Vamos criar um outro chunk aqui. Esse echo aqui também vai ser igual a false, porque eu ainda não quero que ele mostre. E aqui eu posso até criar uma introdução aqui, ó. Vamos apagar aqui. Vamos vir aqui, ó. E vamos escrever como título aqui, IPCA, tá? Como foi orientado pelo professor, segue uma tabela com os valores do IPCA mensal para o período de novembro de 2014 até junho de 2021. Tá, e aqui ele já vai mostrar a nossa tabela. Aí aqui, o que nós vamos fazer aqui, ó. Ademais, segue um gráfico do da inflação mensal. Aqui a gente vai criar esse gráfico. A gente vai criar esse gráfico através da função plot, tá? Que é uma função do RBase aqui para criar gráficos. Existem outras funções, mas hoje a gente vai ver essa aqui, tá? O que a gente vai ter que fazer para criar isso aqui, uma função plot que seja interessante? Bom, eu prefiro fazer de uma forma. Eu prefiro pegar o IPCA, transformar ele em série temporal e aí fazer um gráfico da minha série temporal, tá? Eu acho mais simples fazer assim. Mas nós podemos também fazer uma programação de R um pouco mais sofisticada e transformar essa variável aqui mês, né, em um caractere do tipo data. Por que eu digo isso? Olha, eu vou usar aqui uma função head.ipca e eu vou dar um Ctrl Enter aqui. E aqui ele vai nos mostrar, ó, o tipo de caractere que cada uma dessas colunas representa. Aqui é caractere, ele está lendo isso aqui como caractere. Aqui ele está lendo isso aqui, esses valores como caractere. Ele está lendo esses valores aqui como caractere. Esses valores aqui também como caractere.
E ele está lendo o valor como double, ou seja, ele está lendo esses objetos como uma variável decimal. E ele tem razão, é uma variável numérica decimal, não é um caractere. No entanto, ele está lendo aqui mês e mês código como caractere, não está lendo como data. Eu poderia utilizar aqui uma programação R um pouco mais sofisticada e transformar essas colunas, né, esses objetos aqui, essas variáveis em data? Poderia, mas isso aqui é muito mais complexo, né? É um nível um pouco mais acima e talvez nem todo mundo entendesse. Por isso, eu prefiro transformar ele em série temporal, que é muito mais simples, muito mais fácil, uma linha de código resolve. A gente não precisa ficar nos preocupando ali como alterar e mexer numa tabela, é muito mais fácil de fazer isso. Então eu vou pegar no IPCA, de novo, cifrão, vou pegar só o valor, tá? Eu vou... Opa, desculpa, tá errado isso aqui. Eu vou dizer que isso aqui é igual, né? Ou a gente pode dizer que isso aqui recebe, tá? Quando a gente escreve IPCA.ts igual, a gente está dizendo que IPCA, o objeto IPCA.ts, ele recebe alguma coisa. Então ele vai receber IPCA, cifrão, valor, start. Eu vou dizer quando, isso aqui eu vou dizer quando que a minha série temporal inicia. Start é igual a 2014/11, novembro de 2014, e eu preciso, não pode esquecer, FREC igual a 12, porque é uma série temporal mensal. Tá? Se eu clico aqui, IPCA.ts, e dou um Ctrl Enter, escrevi errado, IPCA.ts, dou um Ctrl Enter, olha, tá vendo que ele vai nos mostrar aqui, ó, toda a minha série temporal, de novembro de 2014 até junho de 2021. Aí eu vou colocar isso aqui dentro do meu plot, tá? E aí eu vou ter aqui, ó, um plot que é organizado por data, né? No eixo X data, no eixo Y o valor do IPCA. Vamos dar aqui de novo um Ctrl Enter, né? Para ele gerar a nossa tabelinha. Vamos dar um canite aqui. Por lógica, esse canite de agora ele vai demorar mais do que os anteriores, justamente porque ele tem um pouco mais de conteúdo, né? Então ele vai demorar um pouquinho mais para criar o arquivo, mas não deve demorar excessivamente não, tá? Aqui no máximo 5 minutinhos ele já vai estar pronto. Acho que não vai chegar nem a isso, tá? Acho que uns 2 minutos, 3 minutos ele já vai criar o nosso... Aqui, ó, ele já criou aqui o nosso arquivo RMarkdown. Tá? IPCA, como foi orientado pelo professor, segue uma tabela com os valores do IPCA mensal para o período de novembro de 2014 até junho de 2021. Aí tem aqui, ó, o IPCA, os valores e os períodos discriminados aqui ao lado. Ademais, segue um gráfico. Aqui ele acabou plotando isso aqui, depois a gente vai tirar, porque fica feio, né? A gente não quer saber disso, isso aqui é o gráfico. Né? Então vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui isso aqui, ó. A gente não quer que ele mostre isso. A gente não está interessado nisso aqui, tá? Aqui, vamos também colocar aqui, ó, um título. Vamos imaginar que isso aqui fosse o exercício 1, né? Exercício 1. Né? E aqui vamos colocar um autor, né? Aí aqui a gente pode colocar o nome do aluno, né? Aqui eu vou colocar o meu nome, Matheus. E aí a gente vem aqui e dá um outro canite aqui para ele vir mais bonitinho, né? Ele vai demorar aqui um pouquinho mais, mas não vai demorar muito, né? Conforme a gente viu anteriormente, uns 2 minutinhos ele já está pronto. Aqui, ó, exercício 1, nome do aluno, né? O autor Matheus, IPCA.
Vamos lá embaixo ver se ele realmente tirou aquele... Ó, tá vendo, ó? Ademais, segue um gráfico. Ó, ele já mostrou aqui, ele já tirou a série temporal, né? Ele não imprimiu, tá? Então ele já tá mostrando aqui pra gente o gráfico. Aí, a partir disso aqui, a gente pode ir brincando, fazendo, aprendendo mais, né? Aqui, este livro aqui, ó, R Markdown Cookbook, é um livro excelente para nos mostrar como é que funciona, né? Ele vai dar algumas dicas aqui de como que a gente mexe com o R Markdown, como a gente cria, né? Aqui a gente está criando arquivos em PDF, mas ele vai dizer como cria outros arquivos também, é um livro bem completo, tá? Então, acho que por essa seria isso, né? Por enquanto seria isso. Acho que eu consegui cumprir aqui com os requisitos que o professor pediu, né? Como criar aqui uma apresentação e mostrar aqui, utilizando aqui, buscando arquivos diretamente do Sidra, né? Fazendo gráficos e plotando gráficos, plotando tabelas aqui de forma visualmente um pouco mais interessante, um pouco mais amigável, né? Então, boa noite e até mais.